Obrigue-se a fazer o que tem que ser feito, mesmo não querendo. Existe um momento em que você precisa encarar a verdade que evita há anos. Não é sua motivação que define sua vida, não é sua inspiração, não é sua vontade. O que define sua vida é a sua capacidade de fazer o que precisa ser feito justamente nos dias em que tudo em você tenta fugir da responsabilidade. A forma como você age quando está disposto não significa nada. A forma como você age quando não está disposto significa tudo. O mundo está cheio de pessoas que só fazem algo quando se sentem bem. E é exatamente por isso que quase ninguém chega onde realmente gostaria. Você só progride quando decide que sua missão importa mais do que seu humor. Imagine agora as pequenas batalhas que você enfrenta diariamente. O despertador toca e sua mente pede mais alguns minutos. O treino exige esforço e seu corpo tenta negociar. O trabalho importante aparece e, de repente, a distração parece irresistível. Todos esses impulsos são expressões de uma parte primitiva da sua mente que tenta proteger você de qualquer desconforto. Só que essa proteção cobra um preço devastador. A cada vez que você obedece, você reforça a crença de que seu desejo momentâneo é mais forte que o seu propósito. Com o tempo, essa lógica destrói sua autodisciplina, sua identidade e sua capacidade de transformar intenção em resultado. Marco Aurélio dizia que o obstáculo é o caminho, porque sabia que a natureza humana busca evitar tudo que exige esforço. Epicteto alertava que quem é escravo dos próprios impulsos jamais será livre. Musashi entendia que o desconforto é o campo onde o guerreiro aperfeiçoa sua clareza. Goggins mostra que a grandeza nasce quando você executa justamente quando sua mente grita para parar. Frankl ensina que nada supera um homem guiado por propósito. Jordan prova que excelência não depende de motivação, depende de padrão. Todos eles, separados por séculos e culturas, apontam para a mesma direção. A força que você admira nos outros só aparece quando alguém decide ignorar o sentimento do momento e honrar a tarefa necessária. O maior erro que as pessoas cometem é acreditar que precisam sentir vontade para agir. Essa mentalidade cria uma forma de vida frágil, instável e guiada por emoções que mudam a cada hora. Quando você depende de motivação, você se torna refém da própria mente. Sua rotina vira um barco sem leme. Hoje você avança. Amanhã você desiste. Depois de amanhã você tenta novamente. Esse ciclo cria frustração, culpa e paralisia. Quando você compreende que disposição não é pré-requisito, mas consequência da ação, tudo muda. O corpo cansa, mas a mente pode ser treinada para não negociar. Esse treinamento começa com a compreensão de que sua vontade não é confiável. Seu propósito é: observe o impacto prático desse entendimento. Pense na quantidade de oportunidades que você já perdeu simplesmente porque não estava com vontade. Pense nos momentos em que você sabia exatamente o que precisava fazer, mas preferiu adiar. Esses adiamentos não são eventos isolados, são padrões. E padrões se tornam identidade. A identidade que você repete é a identidade que você vive. Quando você começa a executar mesmo sem vontade, você quebra esse ciclo. Você mostra para si mesmo que é confiável. Você envia um comando interno de que sua palavra vale mais que seu estado emocional. Essa reprogramação transforma seu comportamento, porque o cérebro aprende a seguir aquilo que você repete com consistência, não aquilo que você promete em dias de inspiração. A verdade é que existe uma guerra acontecendo dentro de você todos os dias. De um lado, sua mente instintiva, condicionada a buscar o caminho mais fácil. Do outro, sua mente racional, que conhece sua missão e sabe o que precisa ser feito. A cada decisão, uma dessas forças vence.
O campo de batalha é silencioso, mas decide o rumo da sua vida inteira. Quando você escolhe o conforto imediato, abre mão do futuro que poderia construir. Quando escolhe a ação, mesmo com resistência, você treina sua mente a obedecer ao comando certo, não ao impulso errado. Com o tempo, esse treinamento cria uma força interna implacável. Não é motivação, é domínio. É importante perceber que a resistência não significa que você está no caminho errado. Pelo contrário, ela costuma aparecer exatamente quando você está diante do que pode transformar sua vida. A resistência é o sinal de que algo importante está em jogo. Quanto maior a resistência, maior o potencial de crescimento. É por isso que muitos dos maiores realizadores da história aprenderam a enxergar o desconforto como bússola. É ele que aponta para o lugar onde seu progresso está escondido. Fugir dele é fugir de si mesmo. A partir deste ponto, tudo que você ouvir será um convite para assumir o controle da sua própria mente. Não com frases motivacionais vazias, mas com uma compreensão profunda da natureza humana. Você vai perceber que a disciplina não nasce de momentos especiais. Ela nasce do hábito de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando sua vontade se desintegra. Cada capítulo que vem depois deste levará você a enxergar a si mesmo com mais clareza e a entender por que sua vida muda quando você para de negociar com suas desculpas e começa a honrar seus compromissos mais importantes. O que você decide daqui para frente define a força que você terá para o resto da sua vida. A pergunta é simples: quem está no comando? Suas emoções ou o seu propósito? Sua vontade passageira ou a pessoa que você sabe que precisa se tornar? Esta introdução é o momento em que você escolhe. Você está aqui porque existe algo dentro de você que não quer mais viver no piloto automático. Essa parte está chamando você para assumir o controle. A partir de agora, você vai aprender a construir uma mente que executa porque é necessário e não porque é confortável. Sua transformação começa agora. O choque do reconhecimento. A primeira grande ruptura na vida de qualquer pessoa acontece quando ela finalmente entende que a própria mente trabalha contra ela de maneira silenciosa. Você acha que está no controle, mas na verdade passa o dia reagindo a impulsos que não escolheu. Você desperta acreditando que suas vontades são suas, que suas decisões são conscientes, que seu comportamento é fruto de raciocínio lógico. Só que quando observa com atenção, percebe que a maior parte das suas escolhas não vem de propósito, e sim de programação. Uma programação antiga, automática e profundamente voltada para evitar esforço. Esse é o choque inicial. É nesse instante que você percebe que não é tão livre quanto pensava. Se você parar para analisar seus dias, vai perceber um padrão assustador. Você sabe exatamente o que precisa fazer, mas quase sempre escolhe adiar. Não porque não consiga, mas porque existe uma voz interna tentando seduzir você para o caminho mais fácil. É a mesma voz que diz que 5 minutos a mais na cama não fazem diferença. A mesma que diz que você merece uma pausa antes de começar. A mesma que transforma tarefas simples em monstros indefinidos. Essa voz tem um único objetivo: manter você longe do desconforto. Só que desconforto é onde sua evolução mora. Quando você evita o desconforto, evita a própria transformação. Quando você prefere alívio imediato, sacrifica o progresso de longo prazo. É aqui que o choque acontece. Você percebe que passou anos acreditando que a falta de ação era falta de motivação, falta de foco ou falta de disciplina, quando na verdade era a falta de consciência sobre o inimigo interno com o qual vinha lutando. Um inimigo que não grita, não ameaça e não causa medo. Pelo contrário, ele sussurra em tom acolhedor para que você faça o que parece mais confortável.
No fundo, ele tenta convencer você de que proteger-se do desconforto é proteção da sua identidade. Mas é mentira. Essa proteção destrói seu potencial silenciosamente, dia após dia. Marco Aurélio alertava que a mente humana tende a fugir de tudo que exige concentração e força, porque ela se distrai com facilidade e deseja descanso constante. Epicteto dizia que a liberdade verdadeira começa quando a pessoa deixa de obedecer seus impulsos. Musashi treinava todos os dias para eliminar qualquer vestígio de comodidade mental. Goggins construiu uma identidade forjada na dor, justamente para silenciar a voz interna que tenta impedir que ele evolua. Jordan sabia que derrotar os próprios hábitos confortáveis era mais difícil do que derrotar qualquer adversário. Frankl demonstrava que o homem perde sua força quando perde o sentido, e perde o sentido quando deixa a mente frágil comandar seus passos. Todos eles compreenderam o mesmo princípio. O maior obstáculo não está do lado de fora, está dentro de você. O choque do reconhecimento é olhar para dentro e admitir essa verdade. É encarar que sua estagnação não é culpa da circunstância, da falta de oportunidade ou de algum fator misterioso. É resultado direto de decisões repetidas baseadas no que você sente, não no que você precisa fazer. Quando você aceita isso, algo profundo começa a se mover. Você percebe que o progresso não depende de força extraordinária, e sim de coragem para enfrentar sua própria mente. A partir desse entendimento, você começa a desconfiar das justificativas que sempre aceitou como verdade. De repente, você enxerga que aquela sensação de cansaço que aparece antes do esforço não é real cansaço, é defesa. Aquela sensação de que você não está pronto não é verdade, é fuga. A ideia de que você precisa esperar o momento certo é apenas uma história confortável que você conta para si mesmo. A mente instintiva é uma especialista em criar histórias convincentes. Ela sabe exatamente o que dizer para fazer você acreditar que adiar é razoável, que desistir é aceitável, que fazer pouco é suficiente. Ela trabalha com argumentos emocionais disfarçados de lógica. Ela tenta convencer você de que sua energia é limitada, de que seu dia foi difícil, de que você está sobrecarregado, de que você precisa de descanso antes de agir. Tudo isso parece racional porque está de acordo com sua sensação imediata. Mas sensação imediata não é realidade, é apenas reação química. A realidade é o que você decide construir apesar dessas reações. O choque acontece quando essa percepção finalmente se instala. Quando você entende que sua mente não é uma conselheira neutra. Ela é uma máquina de sobrevivência configurada para evitar qualquer coisa que exige esforço. Essa máquina não se importa com seus sonhos, não se importa com seu futuro, não se importa com quem você quer se tornar. Ela só quer que você permaneça confortável. Esse conforto, porém, é um inimigo silencioso. Ele faz você aceitar menos do que deveria, viver abaixo do seu potencial e se transformar em alguém que apenas reage ao dia, ao invés de comandá-lo. O que separa quem progride de quem permanece no mesmo lugar não é inteligência, sorte ou oportunidade. É o modo como cada um reage a essa descoberta. Quando a pessoa entende que sua mente é treinada para evitar o caminho difícil, ela tem duas opções. Ou continua obedecendo suas inclinações, vivendo uma vida pequena guiada por impulsos pequenos. Ou decide assumir o controle, mesmo sabendo que será desconfortável, mesmo sabendo que exigirá a repetição, mesmo sabendo que a resistência continuará aparecendo. A diferença é que, após esse choque, você passa a reconhecer a resistência pelo que ela realmente é, um sinal, não de incapacidade, mas de oportunidade. A partir desse ponto, tudo muda. A pessoa que enxerga o funcionamento da própria mente passa a agir de forma consciente.
ela começa a duvidar da sua primeira sensação. Ela aprende a identificar o momento exato em que a resistência aparece. E ao reconhecer esse instante, ela ganha poder sobre ele, porque percebe que não é obrigada a seguir o impulso. Ela pode escolher. E essa escolha é o início da autodisciplina. Autodisciplina não é acordar motivado. Autodisciplina é perceber a resistência e, ainda assim, agir. Porque agora você entende o jogo. Esse primeiro choque é necessário para que você entre no próximo estágio. Agora que sabe como a sua mente trabalha, você precisa entender como enfrenta esse mecanismo de forma consciente, estratégica e consistente. O próximo capítulo vai mostrar exatamente isso. Como transformar essa percepção em força. Como usar a resistência como mapa. Como treinar sua mente para obedecer ao comando certo. Essa é a transição que muda tudo. O conflito. Instinto mental versus armadura menta. Existe uma guerra silenciosa dentro de você que não deixa marcas no corpo, mas define tudo que você será. É o conflito diário entre o instinto que procura alívio imediato e a armadura que se constrói com ação repetida. Esse embate começa no momento em que o despertador toca e a mente apresenta argumentos para permanecer na cama, mas acontece igualmente quando a página em branco parece imensa e a desculpa surge como refúgio. A vontade é volátil. O compromisso não é. O instinto mental é antigo e eficiente. Ele busca economizar energia, evitar dor e manter o status quo. Ele oferece justificativas plausíveis para adiar, fabricar necessidade de descanso e inventar prazos que nunca existiram. O instinto não quer ser cruel, ele quer sobrevivência. O problema é que a sobrevivência que ele oferece mantém você no mesmo lugar. Ele transforma conforto em prisão e convicção em concessão. Se você deixa o instinto governar, sua vida se reduz ao que é fácil no presente, e a médio prazo você percebe que perdeu terreno sem perceber como. A armadura mental é o oposto prático do instinto. Ela não é inata nem instantânea. É construída com disciplina visível nas pequenas decisões, levantar quando não quer, começar quando não sente vontade, terminar quando dá vontade de abandonar. Cada escolha alinhada ao propósito acrescenta uma camada de proteção. A armadura não elimina a dor, mas altera sua leitura sobre ela. A dor deixa de ser sinal de término e passa a ser evidência de progresso. Quem constrói a armadura responde ao desconforto com uma rotina que transforma atrito em alavanca. A ilusão de muitos é acreditar que basta eliminar a tentação ou aguardar motivação. Isso não acontece. O instinto sempre encontrará razão para você ceder. A questão real é quem você treina. Se você pratica ceder, cria um hábito de fuga. Se pratica agir, cria um hábito de comando. O poder da repetição é mecânico. Repete-se determinado comportamento até que ele se torne a resposta padrão. A armadura nasce da repetição e a repetição nasce da decisão de não negociar com o primeiro impulso que aparece em sua mente. Os mestres falaram sobre isso por eras. Musashi ensinava que domínio da mente precede domínio da espada. Marco Aurélio dizia que a virtude exige trabalho sobre si mesmo. Epicteto afirmava que a liberdade vem quando não se é escravo das paixões. Viktor Frankl mostrou que o sentido sustenta o indivíduo diante do sofrimento. David Goggins converte dor em metodologia diária. Michael Jordan viveu a excelência como escolha cotidiana. Todos eles descrevem variações da mesma lei. Quem vence internamente, conquista exteriormente. A batalha se joga em instantes pouco dramáticos. No meio do treino, quando a cabeça começa a argumentar. Na tarefa que você procrastina, porque um detalhe parece não estar perfeito. No e-mail que você não envia por medo do julgamento.
O instinto trabalha com argumentos emocionais disfarçados de lógica. Ele confunde fadiga com incapacidade, desconforto com sinal de fracasso, medo com evidência de incompetência. A armadura reconhece esses argumentos e responde com ações pequenas e imediatas que anulam a persuasão emocional. Construir armadura exige práticas concretas. Primeiro, reconhecimento sem autopunição. Nomear a voz do instinto sempre que ela aparecer. Segundo, micro-inícios que quebram a inércia. Começar por 2 minutos e estender a ação até que o impulso perca força. Terceiro, contratos mínimos consigo mesmo que tenham prioridade acima do humor. Quarto, revisão periódica que identifica padrões e ajusta rituais. Esses elementos, combinados com honestidade brutal, transformam intentos em hábitos e hábito em reflexo. A transformação não é indolor. Você vai sentir cansaço, frustração e vontade de parar. Vai haver dias em que a armadura parecerá fraca. Esses são os testes que consolidam o que foi construído. Cada vez que você escolhe, mesmo cansado, a armadura ganha integridade. Cada vez que você cede, ela perde densidade. Não existe vitória sem repetição, nem repetição sem decisão. Esse processo é lento e implacável, porque o tempo é o campo onde a consistência vence tudo o que é imediato. Ao mudar o equilíbrio entre instinto e armadura, algo profundo acontece. Você deixa de reagir e passa a comandar. Sua capacidade de iniciar e concluir projetos aumenta. Sua ansiedade diminui porque a incerteza perde poder diante da rotina executiva. Sua reputação interna se fortalece. Você passa a confiar na sua palavra, e essa confiança é moeda pesada. Quando você confia em si mesmo, o mundo começa a confiar nos seus prazos, nas suas entregas e no seu padrão de excelência. Nenhum sistema externo substitui isso. Treinos, coaches e ferramentas ajudam, mas se a armadura não for construída internamente, nada segura por muito tempo. A disciplina que transforma vidas é aquela que permanece quando ninguém observa. É a que funciona sem aplausos. É a que se manifesta na repetição do básico com intensidade e honestidade. A armadura não é glamour. É trabalho invisível que gera resultados visíveis. A escolha é contínua e silenciosa. Em cada manhã, em cada hora, em cada decisão aparentemente pequena, você decide quem comanda. Prefere conforto momentâneo ou futuro ampliado? Prefere a desculpa ou a consequência do esforço? Prefere ser dirigido pelo instinto ou por uma armadura que lhe dá autoridade sobre si mesmo? A resposta diária a essas perguntas define não só o que você conquista, mas quem você se torna enquanto conquista. Quando a armadura cresce, ela não tira sua humanidade. Pelo contrário, ela a canaliza. Ela permite prazeres maiores, porque você conquista mais, assume mais responsabilidade e vive com mais propósito. Obrigar-se a fazer o que deve ser feito mesmo quando não se quer é um investimento que paga dividendos compostos. Mais liberdade, mais influência, mais integridade pessoal e maior capacidade de dar sentido ao que você faz. Esse é o prêmio reservado a quem escolhe sempre agir. Quem domina esse conflito não é isento de medo, nem diferente por natureza. Ele é apenas alguém que construiu um sistema de resposta onde o impulso perde espaço. Ele compreendeu que o instinto existe para ser gerenciado e que a armadura existe para ser alimentada. A guerra continua, sempre. Mas quando você decide agir diariamente, mesmo sem vontade, você inclina a balança, e é essa inclinação que transforma esforço em legado. Ao persistir, algo curioso acontece. As tarefas que antes exigiam vontade passam a exigir apenas presença. A presença se torna ponte entre intenção e resultado.
A cada dia que você honra o compromisso, sua armadura fica mais articulada, mais resistente a distrações e mais apta a transformar inércia em trajetória. Isso muda seu destino. O ponto de resistência, reformulando o inimigo. O ponto de resistência é o instante exato em que sua mente tenta negociar sua desistência. É a fronteira invisível entre a pessoa que você é e a pessoa que está tentando se tornar. Esse ponto aparece quando você está prestes a começar algo importante ou quando já iniciou e percebe que o caminho exige mais energia do que imaginava. Ele surge na forma de pensamentos que tentam suavizar a responsabilidade ou oferecer alternativas mais confortáveis. A sensação é semelhante a empurrar uma porta pesada que parece não se mover, mas que só se abre depois do primeiro centímetro. Muitos desistem antes de empurrar esse centímetro decisivo. Ele é o inimigo aparente, mas na verdade é o mensageiro que revela onde o crescimento está escondido. A dor não é o problema. A resistência não é o problema. O verdadeiro problema é interpretar a resistência como sinal de incapacidade em vez de caminho necessário. O ponto de resistência não é uma parede definitiva, mas um véu. A sensação inicial de desconforto tenta convencer você de que não vale a pena avançar. A mente cria narrativas convincentes como hoje não é o dia, melhor fazer quando estiver com energia, talvez seja melhor esperar mais informações ou não vai ficar tão bom quanto precisa. No entanto, essas narrativas não têm compromisso com o seu futuro, apenas com sua preservação imediata. Ao reformular o inimigo, você percebe que essas vozes representam apenas a tentativa do cérebro de economizar energia. Ele não distingue esforço criativo de perigo real. Ele só enxerga a demanda energética e tenta reduzi-la. Isso explica por que iniciar é tão difícil e terminar é tão satisfatório. A resistência é o primeiro sinal de que você está se movendo na direção certa. Quando você encara esse ponto com clareza, algo muda profundamente. Em vez de lutar contra a resistência, você passa a usá-la como indicador. Se resistiu, é porque vale. Se doeu, é porque importa. Essa leitura transforma um momento que antes lhe paralisava em um lembrete direto do que precisa ser feito. Musashi descrevia esse fenômeno na batalha. Ele dizia que o guerreiro sente o peso do combate antes de erguer a espada, mas que é nesse instante que a determinação deve assumir o comando. Não esperar coragem, mas agir até que a coragem acompanhe. David Goggins vive essa lógica diariamente. Quando ele sente que não quer correr, ele identifica esse impulso como sinal de obrigação imediata. A resistência se torna bússola. A dificuldade aponta o caminho. Essa inversão psicológica é um dos pontos mais poderosos na construção da disciplina. No cotidiano, o ponto de resistência aparece em pequenos detalhes. A abertura do arquivo que você está adiando. O início de um treino quando o corpo está pesado. O primeiro minuto de uma tarefa que parece confusa. É nesses instantes, aparentemente pequenos, que você molda sua própria identidade. Quando você cede ao ponto de resistência, reforça a crença de que precisa de prazer ou motivação para agir. Quando atravessa esse ponto, reforça a identidade de alguém que conclui o que começa. A diferença entre essas duas atitudes define a qualidade da sua vida. Não existe talento que compense a falta dessa travessia. Não existe sorte que substitua a capacidade de agir mesmo sem vontade. Não existe atalho que elimine a responsabilidade de enfrentar esse instante desconfortável. Reformular o inimigo significa abandonar a ideia de que a resistência é sinal de fraqueza. A resistência é sinal de vida, de movimento, de expansão. Quanto maior o objetivo, maior o atrito inicial. Grandes atletas não treinam porque sempre têm vontade, mas porque compreenderam que a resistência faz parte do processo.
Michael Jordan não ficou conhecido por gostar de treinar, mas por mostrar ao mundo que o treino era obrigação, não emoção. Viktor Frankl falava sobre a capacidade humana de transcender a dor ao encontrar sentido. O ponto de resistência deixa de ser obstáculo quando você tem algo maior para sustentar o esforço. O sentido transforma o atrito em prova de alinhamento entre o que você quer e o que precisa fazer. Você deixa de perguntar se quer e começa a perguntar se deve. A ciência também explica esse processo. O cérebro exige energia para transicionar entre estados. Essa energia é chamada de ativação. Quanto mais complexo o objetivo, maior a ativação necessária. Por isso, o início é difícil e o meio se torna mais fluido. Quando você persiste por alguns minutos, o cérebro se ajusta e o esforço reduz significativamente. É por isso que muitos especialistas afirmam que começar vale mais do que motivar-se. A resistência é apenas o custo inicial da mudança. Depois que você atravessa essa barreira, o fluxo aparece com naturalidade. Ao invés de temer esse ponto, você passa a antecipá-lo. Aprende a enxergar o desconforto com neutralidade. O desconforto deixa de ser limite e se torna ferramenta. Essa é a base da autodisciplina profunda. O ponto de resistência também é o lugar onde sua narrativa interna é testada. Você pode contar uma história que o empurra ou uma história que o paralisa. Tudo depende de quem está no comando. Quando você diz, é difícil, mas eu faço, você reforça a armadura mental. Quando diz, é difícil, então deixo para depois. Reforça o instinto mental. Cada microdecisão altera a arquitetura da sua mente. Cada microdecisão redefine sua relação com o futuro. Cada microdecisão fortalece ou enfraquece sua capacidade de sustentar compromissos maiores. O atrito não é inimigo, é trono. É trono, porque quem permanece sentado ali conquista território interno que ninguém pode tirar. É nesse território que a disciplina nasce, cresce e se torna inabalável. Reformular o inimigo significa enxergar o ponto de resistência como um marcador. Ele aponta o limite da sua zona de conforto e revela onde o crescimento está escondido. Ele não tenta impedir sua evolução, tenta garantir sua sobrevivência. O que você precisa é de coragem para atravessá-lo com pequenas ações repetidas. O corpo aprende. A mente aprende, a identidade muda, e quando a identidade muda, o comportamento se torna natural. Você não força mais, você executa. Quando compreende essa lógica, o ponto de resistência deixa de surpreender. Ele aparece, mas você reconhece. Você sente, mas não se rende. Ele tenta negociar, mas você já sabe como responder. E nesse instante, você descobre que a resistência nunca foi o inimigo. O verdadeiro inimigo sempre foi a interpretação equivocada que você tinha sobre ela. Ao mudar a interpretação, você muda a resposta. Ao mudar a resposta, você muda quem você é. Ao mudar quem você é, você muda o que conquista. Disciplina no nível da identidade. A descoberta mais importante. A maior virada de chave que alguém pode ter na vida não está em aprender técnicas de produtividade, não está em criar listas de tarefas e nem em esperar que a motivação volte como um vento que sopra do nada. A maior virada de chave acontece quando você percebe que a disciplina verdadeira não nasce do esforço diário, mas da identidade que você carrega em silêncio. Você age de acordo com quem acredita ser. Se acredita que é alguém indisciplinado, viverá buscando atalhos. Se acredita que é alguém que tenta, viverá preso em ciclos de tentativa e desistência. Mas quando você passa a acreditar que é alguém que faz o que precisa ser feito, independente do humor, da energia ou da circunstância, então a disciplina deixa de ser uma batalha e se torna um reflexo natural do que você é.
Identidade cria comportamento e comportamento reforça identidade. Esse círculo pode ser seu maior inimigo ou sua maior arma. O problema é que a maioria constrói sua identidade com base em emoções momentâneas. Se sentem preguiça, dizem que são preguiçosos. Se procrastinam, dizem que são incapazes. Se falham uma vez, derrubam toda uma arquitetura interna que demorou dias ou meses para levantar. Isso acontece porque ainda veem disciplina como uma força avulsa e não como parte estruturante do próprio caráter. O que diferencia os grandes não é que eles tenham mais força de vontade, é que sua identidade interna foi moldada até que suas ações fossem consequência e não luta. Marco Aurélio não escrevia suas reflexões para se motivar, mas para reforçar diariamente quem ele era. Alguém comprometido com dever, razão e clareza. Musashi não treinava para vencer apenas batalhas, mas para reforçar a identidade de guerreiro que carregava por dentro. Goggins não corre para ser forte. Ele corre porque acredita profundamente que é alguém que não foge da dor. Jordan não treinava para competir apenas com outros jogadores, mas com o padrão interno que definia quem ele era todos os dias. A partir do momento em que você transforma disciplina em identidade, algo muda de forma irreversível. Você não entra mais em debates mentais, você não negocia com a preguiça, você não perde tempo buscando motivação, você simplesmente faz porque você é esse tipo de pessoa. E quanto mais faz, mais reforça esse núcleo interno. A vida se torna mais simples. Não mais fácil, mas simples. O ruído diminui. A mente para de lutar contra cada pequena tarefa. Você deixa de ser escravo da sua vontade e passa a ser comandante da sua rotina. Esse é o ponto em que disciplina deixa de doer e passa a fluir como uma extensão da sua própria identidade. Ainda assim, para chegar a esse nível, você precisa entender o preço. Existe um momento desconfortável entre a identidade antiga e a identidade nova. É a transição em que você ainda se sente a mesma pessoa de antes, mas já está tentando agir como a pessoa que deseja ser. Essa fase parece estranha, porque seu cérebro tenta puxar você de volta ao padrão antigo. Ele diz que você está forçando, exagerando ou fingindo. Mas é justamente esse período que define quem você será. Viktor Frankl explicava que o ser humano precisa de um sentido para suportar o peso da transformação. E esse sentido nasce quando você percebe que está se tornando alguém novo, que está construindo algo interno que ninguém pode tirar, que está moldando caráter, não apenas comportamento. A transição dói, porque você está matando versões antigas de si mesmo. Versões que te mantinham confortável, mas não te levavam a lugar algum. Disciplina em nível de identidade é quando você deixa de se perguntar se está com vontade e passa a se perguntar se está honrando quem você decidiu ser. São perguntas completamente diferentes. A primeira é emocional, a segunda é moral, a primeira é frágil. A segunda é inabalável. Quando surge o cansaço, você não diz, não estou disposto, mas qual é o meu padrão? Quando surge a dúvida, você não pensa, será que vai dar certo? Mas quem eu me torno fazendo isso? Quando surge a tentação de desistir, você não examina o conforto, mas o compromisso. Esse é o momento em que sua identidade assume o comando da sua vida por completo. E quando isso acontece, você se torna alguém que inspira, alguém que rompe barreiras, alguém que cria possibilidades. A identidade disciplinada não é construída em grandes momentos. Ela nasce nos instantes mais comuns. Ela nasce no segundo em que você decide levantar da cama sem reclamar. No momento em que você começa o treino mesmo sem energia. No instante em que você abre o livro mesmo sem foco perfeito. No gesto de escolher o que deve ser feito em vez do que é confortável. É nesses microatos que a identidade se fortalece.
São as pequenas vitórias invisíveis que constroem a armadura interna que ninguém vê, mas todos sentem. E essa armadura não é fabricada em semanas, mas em meses e anos, de pequenas decisões que reafirmam a pessoa que você diz ser. A disciplina deixa de ser peso e passa a ser orgulho silencioso. E aqui está o detalhe mais importante. Disciplina no nível da identidade não falha, porque ela não depende de sensação, mas de definição. Quando você se define como alguém que faz, você age mesmo quando todo o resto tenta puxar você para trás. Mesmo quando está cansado, irritado, inseguro ou sem clareza. Quando sua identidade assume o controle, a inconsistência desaparece. Você não precisa mais de frases motivacionais ou de energia extraordinária. Sua identidade segura seu corpo pelo colarinho e diz: faça, porque você não tenta. Você é, porque você não negocia. Você cumpre, porque você não espera. Você executa. E quanto mais executa, mais sólido se torna. A identidade vira destino. Essa é a descoberta mais importante de todas. Não é sobre ser disciplinado, é sobre ser alguém para quem a disciplina é inevitável. É sobre ser alguém que honra sua própria palavra, alguém que não se trai, alguém que não se abandona, alguém que olha para o espelho e reconhece quem escolheu ser. Essa identidade é o núcleo de tudo. Ela define o que você tolera, o que você busca, o que você constrói e o que você se torna. Ela molda a vida que virá depois. O sistema de dias sem negociação, estrutura prática única. A maioria das pessoas vive negociando consigo mesma. Negocia quando acorda, quando precisa treinar, quando deve trabalhar, quando deve estudar, quando precisa enfrentar uma tarefa que parece pesada. Cada microdecisão vira uma disputa interna entre o que deve ser feito e o que seria mais confortável naquele instante. Essa negociação constante destrói disciplina, rouba energia mental e cria a ilusão de que cada tarefa exige um debate emocional antes de ser iniciada. O sistema de dias sem negociação foi criado exatamente para quebrar esse ciclo. Ele funciona como uma estrutura prática que elimina toda hesitação no momento de agir. Não importa como você se sente, não importa o humor, não importa a motivação. Você apenas executa. Não existe escolha, não existe debate, não existe esforço de raciocínio para decidir se vale a pena. Nesse sistema, você age porque determinou que certos dias são completamente blindados contra desculpas. A força desse sistema nasce de um princípio simples. Você reduz o peso da disciplina ao eliminar o atrito inicial que surge quando a mente tenta discutir com você. Quando você estabelece dias sem negociação, você define previamente que todas as tarefas essenciais serão executadas sem qualquer tipo de questionamento. Essa definição cria uma camada de clareza mental que impede a mente de fabricar justificativas. O cérebro, que normalmente tenta economizar energia por meio da procrastinação, deixa de encontrar brechas para relaxar. Ele entende que não há janela de negociação. Você não pergunta sequer se está pronto ou se está inspirado. Você apenas começa, e ao começar, a resistência perde força. O processo contempla o que existe de mais eficiente na psicologia do comportamento: tornar o início da ação inevitável. O primeiro pilar desse sistema é o microinício obrigatório. Quando surge a tarefa, seu único compromisso é iniciar por 2 minutos. Esse microinício destrói o bloqueio mental que impede a ação. 2 minutos parecem insuficientes para qualquer coisa, mas é exatamente esse detalhe que evita que o cérebro crie resistência. A mente vê algo pequeno e não tenta fugir. Ao iniciar, a dinâmica muda. A ação gera tração. A tração diminui a dificuldade percebida.
O cérebro entra em estado de continuidade e a tarefa que parecia enorme passa a ser apenas movimento. Muitos estudiosos mostram que o maior gasto de energia cognitiva está no início da ação. Uma vez ultrapassado esse início, o cérebro ajusta o estado interno e torna o restante mais leve. Portanto, o microinício não é uma técnica motivacional, mas um mecanismo psicológico de destravamento. O segundo pilar é o contrato de execução mínima. O contrato é um acordo interno, escrito na identidade e não no humor. Ele estabelece que, independentemente de como você se sente, você cumprirá a versão mínima viável da tarefa. Se o treino completo dura 60 minutos, o contrato diz que você fará ao menos 15. Se sua rotina de estudos exige 2 horas, o contrato determina que você fará pelo menos 30 minutos. Esse contrato impede o colapso total da disciplina. Ele cria consistência mesmo em dias ruins. Ele remove a ilusão da perfeição. Você não precisa fazer tudo, você apenas precisa cumprir o compromisso mínimo. Esse mínimo mantém a identidade viva. Ele impede a mente de gerar culpa por inação. Ele mantém o ritmo, mesmo quando o corpo está cansado. E manter ritmo é mais importante do que manter intensidade. É assim que se constrói disciplina sustentável. O terceiro pilar é a imunidade emocional. Dias sem negociação exigem que você pare completamente de interpretar suas emoções como diretrizes de ação. Cansaço, desânimo, ansiedade, irritação e falta de vontade não são argumentos dentro desse sistema. Eles são ruídos, nada mais. Você aprende a agir mesmo com ruído. Essa é a habilidade que separa quem domina a própria vida de quem vive refém das próprias sensações. Em vez de tentar melhorar seu estado emocional antes de agir, você age independente do estado. Isso modifica a forma como seu cérebro interpreta desconforto. O desconforto deixa de significar perigo e passa a ser apenas parte do processo. Você para de evitar sentimentos e começa a atravessá-los. A imunidade emocional nasce da repetição dessa travessia. Quanto mais vezes você faz o que precisa, enquanto sente resistência, mais o cérebro entende que não há motivo para impedir a ação. A resistência reduz, a força de vontade aumenta, a disciplina se estabiliza. O sistema de dias sem negociação funciona porque ele remove o que existe de mais venenoso na rotina humana: a hesitação. A hesitação destrói energia. A hesitação aumenta o atrito. A hesitação fortalece narrativas de autopiedade. Quando você elimina a hesitação, você elimina também a presença constante da dúvida que tenta sabotar sua capacidade de agir. David Goggins fala frequentemente sobre a necessidade de ter uma mente selada contra desculpas. Musashi falava sobre a impossibilidade de um guerreiro negociar com a própria vontade. Marco Aurélio escrevia sobre a obrigação moral de fazer o que precisa ser feito, porque isso é seu papel como ser racional. No fundo, todos eles falam sobre a mesma coisa. A liberdade só existe quando você é capaz de executar sem negociar com seu próprio instinto de conforto. O que torna esse sistema único é que ele muda a relação que você tem com seu próprio compromisso. Você deixa de dizer, vou tentar ser disciplinado, e passa a dizer, existe um pacto comigo que não pode ser quebrado. Esse pacto é interno e inegociável. Não é motivado por emoção, mas por definição. Você define que certos dias não permitem atrasos, não permitem desculpas, não permitem adiamentos. Isso cria uma identidade de precisão. Você passa a ser visto pelos outros como alguém confiável, consistente, capaz de concluir o que inicia. E mais importante ainda, você passa a se ver assim. Essa autoimagem reforça a disciplina. A disciplina reforça a identidade reforça a execução. É um ciclo que se retroalimenta até que se torne natural.
O sistema de dias sem negociação se expande com o tempo. A cada semana, seus dias sem negociação ficam mais fortes. A cada mês, sua identidade se torna mais sólida. A cada ano, sua vida muda porque você removeu o elemento que mais afasta as pessoas de seus objetivos: o hábito de desafiar a própria palavra. Quando você cumpre o que diz, você cria poder interno. Quando honra sua palavra, você cria respeito próprio. Quando executa mesmo sem vontade, você constrói grandeza. Dias sem negociação não são sobre viver em rigidez extrema. São sobre viver com compromisso extremo. São sobre parar de dar importância às emoções que tentam destruir sua consistência. São sobre se tornar alguém que faz porque definiu que faria. Quando essa definição se torna verdade interna, a disciplina deixa de ser um desafio e passa a ser uma consequência inevitável da identidade que você está construindo. A regra do campo de batalha. A maior mentira que sua mente conta é a promessa de um momento ideal. Você acredita que, se esperar o estado emocional certo, a clareza perfeita ou uma onda de energia, então fará o que precisa. Essa crença soa razoável porque conforta, mas é uma armadilha que transforma dias em adiamentos e sonhos em rascunhos. A verdade é dura e libertadora. Quando você desperta, o campo de batalha interno já está em guerra. A resistência já ergueu trincheiras. A dúvida já alinhou argumentos. A preguiça já sabe onde cutucar. E ainda assim, muitos esperam permissão emocional para agir. A regra do campo de batalha existe para destruir essa fantasia confortável. A ação organiza a mente, não o contrário. Você não encontra clareza parado. A clareza surge quando pisa no terreno do esforço. Você não encontra ritmo esperando. O ritmo nasce quando inicia. Você não encontra coragem observando. A coragem aparece enquanto você faz. Por isso, a responsabilidade real começa antes da sensação. Porque o movimento inicial é a espada que corta a névoa que te impede de ver o que pode ser alcançado. Pessoas comuns aguardam a motivação como se fosse ingresso para a ação. Acreditam que quando o humor melhorar, enfim entregarão o trabalho, o treino, o estudo. E enquanto aguardam, o tempo consome suas intenções. Vivem como espectadores de si mesmos, imaginando que a condição perfeita um dia surgirá. Mas não existe terreno preparado para o combate interno. O campo de batalha só se revela depois que você entra. O primeiro passo lança uma reação em cadeia. O corpo responde, o cérebro realoca energia e a percepção de dificuldade diminui. Musashi sabia disso ao buscar a luta mesmo cansado. Jordan sabia disso nas sessões de treinamento solitárias. Os estoicos praticavam o dever antes do estado emocional. Goggins transforma dor em método. Todos entenderam que a vontade é consequência do movimento, nunca o ponto de partida. A regra do campo de batalha prova isso. Você não precisa estar pronto para começar, precisa apenas decidir entrar. Negociar consigo mesmo é um hábito que corrói a identidade. A mente oferece justificativas convincentes. Mais tarde, outro dia, um pouco de descanso. Cada negociação ensina seu cérebro que é aceitável adiar, que é prudente ceder. Repetido, esse padrão se transforma em identidade. Ser alguém que espera é diferente de ser alguém que cumpre. A vida não recompensa quem espera por condições. Recompensa quem cria condições com ação. Quando você para de conversar com a resistência e entra no campo, você manda um comando claro: faço, independentemente do clima interno. Esse comando é mais eficaz que 1000 discursos motivacionais porque fala diretamente ao mecanismo que controla o comportamento. A mente aprende por evidência, não por argumento. Ela obedece quando vê sua autoridade em movimento. Ao executar o primeiro gesto, por menor que seja, algo muda de modo previsível e mensurável. O corpo aciona sistemas que liberam foco.
O cérebro realinha prioridades, a atenção se concentra e a ansiedade perde volume. O que antes parecia um fardo se transforma em tarefa administrável. Isso não é mágica, é funcionamento neurobiológico e aprendizado comportamental em ação. A resistência existe para preservar energia, não para decidir seu destino. Quando você ultrapassa o ponto inicial, o custo psicológico cai. O que parecia impossível no pensamento se torna possível na prática. Por isso, tantas pessoas ficam presas, esperam um estado que só existe depois do gesto inicial. A questão central deixa de ser como obter motivação e passa a ser se você está disposto a entrar mesmo sem ela. A pergunta transformadora, portanto, não é como se motivar, mas sim se você entrará no campo mesmo sem vontade. Quem responde afirmativamente muda sua vida. Quem responde negativamente continua planejando e culpando circunstâncias. Entrar no campo é a atitude que separa realizadores de sonhadores. Cada vez que você pisa na arena, mesmo duvidando, registra uma evidência interna de que é alguém que age. E essa evidência repetida altera sua autoimagem. Você deixa de depender do ritmo do humor e passa a definir o ritmo das suas escolhas. A disciplina verdadeira emerge desse deslocamento. Deixa de ser oposição constante e vira consequência natural de quem você se torna. O processo não apaga as dificuldades. Medo, cansaço e frustração continuam existindo. Mas quando você se torna alguém que entra primeiro, esses elementos deixam de controlar suas decisões. O medo permanece, porém enfraquecido. O cansaço persiste, porém administrável. A confusão reduz, porém existente. A maturidade psicológica se manifesta na habilidade de agir apesar desses fatores, não na eliminação deles. Começar reconfigura sua relação com o desconforto. Ele se transforma de sinal de término em marca de progresso. Quando isso se torna rotina, o que antes exigia vontade, agora exige apenas presença. E presença repetida constrói resultados. Praticar a regra do campo de batalha pede metodologia. Microinícios rompem a inércia. 2 minutos de começo quebram a promessa interna de adiamento. Contratos mínimos protegem o ritmo. Comprometer-se com a versão viável impede que dias ruins destruam uma semana inteira. Imunidade emocional reduz o poder do ruído. Interpretar estados como ruído, não como diretiva, é aprender a seguir planos independentemente do sentimento. Repetição deliberada transforma mensagens em memória. Mensagens como "eu faço" substituem narrativas de evitação. Com o tempo, você passa a confiar na sua palavra, e essa confiança é capital psicológico que multiplica resultados. A regra do campo de batalha também atua como calibragem da identidade. Quem entra frequentemente solidifica um caráter que honra compromissos. Quem recua frequentemente reforça uma identidade que negocia. Em nível coletivo, pessoas que adotam essa regra tornam-se referência, porque cumprem, mesmo quando ninguém observa. Em nível individual, a paz interior cresce porque a coerência entre intenção e ação aumenta. A confiança própria se traduz em decisões mais limpas, prazos cumpridos e menos desgaste emocional. Assim, a vida deixa de ser um ciclo de arrependimentos e vira uma trajetória que se constrói por acúmulo. Há uma vantagem estratégica adicional. Ao entrar primeiro, você aprende a ajustar depois com vantagem. No combate, a reconciliação entre ação e correção é mais eficaz do que a espera perfeccionista. Ajustar em movimento permite iterações rápidas, aprendizado real e progresso contínuo. Esperar condição ideal produz planejamento estéril. A regra do campo de batalha favorece iteração sobre hesitação, execução sobre deliberação excessiva. É assim que se obtém vantagem consistente em tarefas complexas e projetos longos. Entrega rápida, feedback, ajuste, repetição.
Esse ciclo bate qualquer preparo teórico sem prática. No fim, a regra é simples e implacável. Entre primeiro, ajuste depois. A mente segue quem age. A disciplina aparece quando a ação se torna sua resposta padrão às demandas. Quando você pisa no campo todos os dias, mesmo quando tudo dentro de você grita para parar, envia a mensagem mais poderosa que existe para si mesmo: eu estou no controle. Essa afirmação se confirma sempre que você decide agir antes de se sentir pronto, e repete essa decisão até que sua identidade a incorpore. Aquele que adota essa regra transforma a adversidade em material de construção e passa a viver com uma autoridade sobre si que poucas pessoas conhecem. Entrar é a chave. Ajustar é a excelência. Persistir é o destino. O ponto de virada. Existe um momento silencioso que separa quem você é de quem você precisa se tornar. Ele não chega com aviso, não faz barulho, não aparece como uma revelação mística. Surge no incômodo, naquela tensão interna que te alerta de que algo está errado, mesmo quando tudo parece normal por fora. O ponto de virada nasce quando você percebe que está vivendo aquém das suas próprias possibilidades. Não é sobre fracasso externo, é sobre o esgotamento interno. É aquele instante em que você admite, mesmo a contragosto. Esse momento não surge quando a vida te derruba. Surge quando você finalmente entende que quem tem te derrubado, dia após dia, é você. É quando você se olha no espelho e reconhece alguém que sabe o que deve fazer, mas não tem feito. Alguém que sonha alto, mas age baixo. Alguém que coleciona desculpas como se fossem troféus. O ponto de virada não acontece porque você quer mudar. Acontece porque você não aguenta mais permanecer igual. O preço para atravessar esse ponto é alto. Ele exige que você abandone o conforto do personagem que você construiu. Exige que você encare as verdades que evitou por anos. Exige que você assuma a responsabilidade pelo atraso da sua própria evolução. E assumir isso dói. Machuca o ego. Reabre feridas que você tentou esconder. Mas é essa dor que limpa, organiza e prepara o terreno para que algo novo possa nascer. O ponto de virada não é um milagre, é uma decisão que quase sempre nasce no silêncio da madrugada, quando ninguém está vendo. É quando você percebe que continuar parado custa mais caro do que o medo de se mover. E então algo muda, talvez de forma sutil, quase invisível, mas muda. Você decide que não quer mais viver no modo sobrevivência. Decide que chegou a hora de agir como alguém que realmente deseja o que diz desejar. Decide que não vai mais negociar seus sonhos por migalhas de conforto. Quando isso acontece, você começa a enxergar o mundo com mais clareza. Percebe que a disciplina não é sua inimiga, mas sua aliada. Percebe que comprometer-se consigo mesmo é o único pacto que realmente importa. Percebe que não é preciso revolucionar sua vida inteira de uma vez. Basta começar com passos pequenos, mas consistentes. Ajustar sua rotina, blindar sua mente, se afastar de distrações, parar de mendigar aprovação e, principalmente, parar de se trair. O ponto de virada te força a encarar suas sombras, as crenças que você herdou, os medos que você alimentou, os padrões que você repetiu sem perceber. Ele ilumina aquilo que você tentou esconder, sua procrastinação, seu perfeccionismo paralisante, sua preguiça disfarçada de lógica, seu medo disfarçado de prudência. E nesse confronto você entende algo crucial. Sua vida nunca foi limitada pelo que você não tinha, mas pelo que você se recusava a fazer. Mas é também nesse momento que nasce uma força nova. Uma força que não depende de motivação, elogios ou validação. É a força da decisão interna, a força de quem finalmente assumiu o comando da própria história. A partir daqui, você não age porque está inspirado. Age porque está comprometido. Não age porque o mundo exige.
age porque sua consciência exige. O ponto de virada é o instante em que você decide que chegou a hora de crescer antes que a vida te force a isso. Porque quem espera o caos para mudar, muda por desespero. Quem muda antes do caos, muda por evolução. E é assim que você deixa de ser refém das circunstâncias e passa a ser autor do próprio destino. Esse ponto marca a transição entre uma vida reativa e uma vida intencional. É quando você entende que não está competindo com ninguém além da versão de ontem. Quando você percebe que cada pequena vitória interna gera uma transformação externa. Quando você entende que você é, sempre foi e sempre será o fator decisivo da sua trajetória. E então você cruza essa linha invisível, uma linha que não tem retorno. A partir daqui, você não volta a ser quem era, porque quem você era não serve mais. Você se torna alguém que decide, que constrói, que executa, alguém que sabe para onde vai e principalmente quem precisa ser para chegar lá. E agora, olhando para a sua vida, fica uma pergunta: você vai continuar esperando que algo mude sozinho ou finalmente vai assumir o controle? O ponto de virada não é apenas emocional, é estratégico. Ele exige que você redesenhe sua forma de operar no mundo. Exige que você transforme intenção em processo, vontade em estrutura, sonho em ação. E isso significa destruir velhos hábitos, quebrar padrões de comportamento, abandonar rotinas que te mantinham estagnado. Significa também suportar o desconforto de começar de novo, como se você fosse um aprendiz diante da própria vida. Mas é nesse desconforto que a mente se expande, que o foco. Quando você atravessa esse ponto, descobre uma verdade simples: ninguém vai salvar você. Não existe mentor, livro, motivação ou método que substitua sua própria decisão de mudar. A ajuda externa pode te guiar, mas apenas você pode se mover. Apenas você pode dar o passo que transforma a intenção em realidade. E essa percepção, embora pesada, é libertadora. Porque no instante em que você assume total responsabilidade, você também assume total poder. A partir daqui, cada escolha importa. Cada minuto importa. Cada desvio tem custo. Cada decisão tem consequência direta no tipo de pessoa que você está se tornando. Esse novo, você começa a enxergar o tempo como o recurso mais valioso e a disciplina como a habilidade que molda o destino. E então você entende, sem dúvidas, que o ponto de virada não acontece quando algo muda lá fora, mas quando você muda por dentro. É uma ruptura silenciosa, mas profunda, que reorganiza tudo o que vem depois. E por fim, você percebe que o ponto de virada é apenas o começo. Uma porta que se abre para um caminho longo, exigente e ao mesmo tempo extraordinário. Porque, embora seja difícil, é o único caminho que realmente vale a pena. O caminho onde você para de sobreviver e começa a viver com propósito, direção e força interna. O caminho onde você finalmente se torna a pessoa que, no fundo, sempre soube que poderia ser. E quando esse novo caminho começa a se desenrolar, algo ainda mais poderoso acontece. Você passa a se respeitar. A confiança que antes era frágil se torna sólida. Não porque tudo está perfeito, mas porque você finalmente cumpre o que promete a si mesmo. E esse respeito próprio cria uma identidade mais forte, mais estável, mais preparada para enfrentar a incerteza do mundo. Este é o verdadeiro ponto de virada. Quando você entende que não precisa sentir vontade para agir, apenas precisa agir para a consolidar a pessoa que você está decidido a se tornar todos os dias, sem exceção. Comando final. Existe um instante em que pensar se torna uma armadilha, desejar se torna perda de tempo e planejar se torna uma forma sofisticada de adiar a própria vida. Esse instante chega para todo mundo. E quando chega, só existe uma coisa capaz de romper o ciclo de protelação: o comando final. Não é um grito emocional,
Não é uma frase bonita, não é uma explosão de motivação repentina. O comando final é uma decisão seca, objetiva e direta. Uma ordem interna que não pede licença, não negocia, não consulta o seu humor e não espera você se alinhar emocionalmente para fazer o que precisa ser feito. É uma ruptura definitiva com a versão hesitante e frágil que sempre encontra justificativas para não executar. É o ponto em que você corta a própria fuga e afirma, com firmeza inabalável, que a ação começa agora, mesmo que a mente esteja cansada, confusa, insegura ou contrariada. Quando você emite esse comando, algo profundo acontece. A mente tenta argumentar, tenta oferecer distrações, tenta empurrar você para o conforto conhecido, mas o comando atravessa esses ruídos como uma lâmina. Ele não espera você sentir coragem. Ele não exige confiança. Ele não solicita energia. Ele demanda apenas uma coisa: movimento imediato. E o movimento imediato é o que separa quem constrói daquilo que apenas observa. O ato de iniciar, mesmo sem certeza, quebra a barreira psicológica que aprisiona a maioria. A ação arrasta a mente. A execução cria foco. O corpo em movimento ensina ao cérebro que quem manda é você, não seus impulsos momentâneos. O comando final funciona porque elimina o espaço onde surgem as dúvidas que corroem sua disciplina. É nesse espaço que nasce o medo, a preguiça, a justificativa perfeita, o argumento sedutor que transforma segundos em horas perdidas. Mas quando você não deixa esse intervalo existir, quando você mergulha na tarefa antes que a mente crie resistência, você descobre um tipo de força que não é emocional, é estrutural. Uma força construída pelo ato de decidir e fazer repetidas vezes, até que se torne natural agir sem precisar sentir vontade. Esse comando revela algo que poucos entendem. A ação é o primeiro degrau, não o último. A energia aparece depois, a clareza aparece depois, a confiança aparece depois, a produtividade aparece depois. Tudo o que você acha que precisa para começar só é liberado quando você começa. Essa é a engenharia interna do desempenho humano que quase ninguém conhece. Quem domina isso vive em outro nível de disciplina, porque para essas pessoas a iniciativa não depende de sensação, depende de postura. O comando final é uma postura, é uma identidade, é o modo de funcionamento daqueles que entendem que a vida responde à ação, não à intenção. A cada dia em que você obedece a esse comando, você reforça a mensagem de que pode contar consigo mesmo. E confiar em si mesmo é a base de toda a força psicológica. Quando você acumula dias cumpridos sem negociação, sua mente aprende que sua palavra é lei, que seu compromisso possui peso, que sua disciplina é real e que sua execução não depende de estímulos externos. Isso cria um estado interno raro. Você se torna alguém que não precisa ser empurrado. Você se empurra. Esse é o princípio que transforma pessoas comuns em indivíduos de alta performance. Elas não são mais talentosas. Elas não têm vidas mais fáceis. Elas apenas eliminam a hesitação. Elas não permitem que pensamentos desnecessários interfiram entre a intenção e o movimento. Elas reduzem a distância entre decidir e executar até essa distância desaparecer. A vida delas muda porque elas se tornam rápidas para agir e lentas para duvidar. Quando você entende isso profundamente, percebe que o comando final não é só uma técnica, é uma declaração de independência. É quando você assume controle sobre a força mais perigosa que existe, sua própria mente indisciplinada. A mente, quando descontrolada, constrói prisões elaboradas. Quando controlada, constrói caminhos. O comando é o interruptor que muda tudo. E agora, neste momento específico, você precisa escolher de que lado ficará. O lado que espera sentir algo para começar, ou o lado que começa para sentir algo.
O lado que adia ou o lado que decide? O lado que reage ou o lado que lidera? O comando final representa essa fronteira, e cruzá-la significa abandonar para sempre o hábito de negociar com a própria mente. A partir do momento em que você aceita esse princípio, sua vida muda de eixo. O comando final é simples. Faça agora. Não pense no cansaço. Não pense no tempo perdido. Não pense em como poderia ter sido diferente. Apenas faça. Porque cada vez que você age nesse estado, você entalha um traço de força no seu caráter. E quando isso se repete pelo tempo suficiente, você se transforma na pessoa que faz, não na pessoa que tenta. Esse é o verdadeiro significado do comando final. Parar de esperar permissão e assumir de forma definitiva o papel de quem comanda a própria vida. Se este vídeo fez você enxergar algo que estava adormecido, não deixe isso evaporar quando ele acabar. A maioria sente o impacto por alguns segundos e depois retorna ao mesmo ciclo que destrói seus objetivos. Não permita que isso aconteça com você. Transforme essa sensação em um marco. Escreva nos comentários a frase: "Eu executo". Não escreva para agradar. Escreva para assumir publicamente a identidade de alguém que cumpre aquilo que decide. É a primeira prova concreta de que você está comprometido com a mudança que diz querer. E se você realmente quer fortalecer essa identidade, faça mais uma coisa: curta este vídeo e inscreva-se no canal. Não por mim, mas por você. Cada vez que você se cerca de conteúdos que reforçam disciplina, foco e execução, você treina a própria mente para permanecer nesse estado. Curtir é um gesto simples, mas simbólico. Inscrever-se é uma maneira de dizer a si mesmo que você escolhe estar cercado de mensagens que o empurram para frente, não para trás. Quando você comenta "eu executo", você cria um pacto. Quando você curte, você confirma esse pacto. Quando você se inscreve, você se posiciona dentro de um ambiente que alimenta a versão forte, disciplinada e inegociável que você está construindo. Esses 3 gestos não são interação, são compromisso, são estrutura interna, são o começo daquilo que você pode se tornar. Comente "eu executo". Curta este vídeo e inscreva-se no canal se você está pronto para sair do território de quem apenas pensa e entrar no território de quem faz. Porque a vida muda para quem age, e você sabe exatamente qual lado precisa escolher.